somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas, muito bom dia, sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje é domingo, dia 4 de setembro de 2022 e estamos no ar com mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você um assunto muito maravilhoso que tenho certeza que vai agregar na vida de todos nós essas vantagens, né? A ideia é que, como nós estamos debaixo de um pacto espiritual que começou com a ressurreição de Cristo e vai durar eternamente, assim como todo contrato, ele traz direitos e deveres. Eu quero falar dos direitos, né? Você tem direito a que se manifeste na tua vida o melhor de Deus a teu favor. Você tem direito a viver reinando em vida, mas você tem o dever de conhecer o assunto, você tem o dever de colocar certas coisas em prática, certas informações que você recebe aqui em prática, para que então esse direito seja acionado espiritualmente a teu favor e te dê na tua vida humana, manifeste na tua vida humana o bem viver, que é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Engana-se aquele que pensa que Deus quer que seus filhos vão chorando, gemendo e quer vitória, tem que chorar, tem que gemer, tem que ralar. Não. Nós somos mais que vencedores em todos os assuntos espirituais. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas, enquanto estivermos vestidos por um corpo humano, um corpo carnal, nós temos necessidades humanas, necessidades materiais. Então, se nós somos já abençoados e completos, né, em todas as bênçãos espirituais, o detalhe é como é que vou manifestar essas bênçãos que são espirituais na minha vida humana, que é material aqui. Então, para isso nós estamos aqui. Pedro Kelly, RCC, é um privilégio para mim compartilhar isso contigo. Dentro de poucos minutos, o tema hoje se chama Bailando com um Morto. Esse título nasceu de uma reportagem que eu vi, que já eu te conto. Mas antes, eu queria agradecer a todos vocês que estão conectados, queria pedir a você que compartilhasse esse tema, porque esse tema é um daqueles marcantes na vida de todos que ouvirem. Também queria pedir a você, se você ainda não tem, baixe o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Reconciliados com Cristo, para o teu celular, Rádio RCC. Entre lá nos aplicativos, né, baixe e digite assim, Rádio RCC, e baixe para o teu celular e você vai ouvir o Ministério Reconciliados com Cristo 24 horas no ar, aí pertinho de você. Clique aqui na minha foto aqui do lado, clique em inscreva-se, clique no sininho e clique em todas. Vamos repetir? Minha foto, você vai clicar na minha foto aqui do lado, vai clicar no inscrever-se, vai clicar no sininho e vai clicar em todas. Dessa maneira você me ajuda. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, dê um like aí
dizendo que você gostou. Você está informando isso para o YouTube, que isso tudo desse canal te interessa, e dessa maneira o YouTube faz as nossas ministrações correrem, né? Você já viu? Às vezes você abre um vídeo, entra uma propaganda, né? Então, as pessoas estão abrindo vídeos lá, em outros lugares, e está entrando os nossos temas e nossas ministrações graças ao like que você deixa aqui. E também a inscrição no canal que você faz aqui. Bem, eu queria explicar para você que por motivos particulares e técnicos, hoje novamente, essa mensagem está indo ao ar gravada, mas nem por isso ela está perdendo qualidade, muito pelo contrário. Uma mensagem gravada, ela tem a oportunidade de ser até um pouco melhor, né? Eu espero que você desfrute, espero que você se encontre em dado momento aqui na ministração de hoje, porque essa palavra promete fazer mudanças permanentes na vida de todos. E para começar, eu não posso começar sem antes agradecer ao meu Deus, que mora em mim, a minha família, minha esposa e meus filhos, e a você, que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Tudo aquilo que você tem semeado até aqui durante esse ano, eu declaro você colhendo este mês de setembro. Declaro as manifestações de Deus na tua vida como um fruto de toda a semente que você lançou aqui nessa terra fértil. E se você ainda não semeou, eu te convido a semear aqui no nosso ministério para que a palavra corra e para que haja multiplicação dessa manifestação na tua vida. Está escrito que Deus dá semente a quem semeia. Guarde esse contexto aí, sim? Está escrito que aquele que semeia com escassez vai colher com escassez, e aquele que semeia com abundância vai colher com abundância. Quer dizer que quem escolhe o que vai colher é você, sou eu, né? A partir do momento que a gente escolhe a semente que a gente está plantando. Isso como as atitudes. Se eu quero colher respeito, eu tenho que semear atitudes de respeito. Sim ou não? É a mesma coisa. Então, como cada semente dá fruto de acordo com seu gênero, aquele que planta dinheiro, colhe dinheiro. Aquele que planta amor, colhe amor. Aquele que planta amizade, colhe amizade. E assim sucessivamente. Guarda essa palavra no teu coração e não se deixe confundir pelos da oposição. Bem, o tema hoje se chama Bailando com um Morto. Que tema, que título, que tão interessante, tão estranho ao mesmo tempo. Dançando com um cadáver. Como é que é esse assunto? Bom, no dia 30 de junho de 2020, na cidade de Manaus, né, a mais ou menos às 4 horas da manhã, um homem, até certo ponto jovem, de 32 anos, cometeu uma atitude inesperada. A sua avó havia morrido e ele foi ao cemitério, desenterrou o cadáver da sua avó, que se chamava Maria Januária e que já estava enterrada há cerca de 2 anos, portanto, já estava em avançado estado de decomposição. Então, esse homem, depois de desenterrar o cadáver de sua avó, colocou-o sobre seus ombros e caminhou cerca de 2 quilômetros até um local chamado um parque residencial Jefferson Pérez, lá na cidade de Manaus. E aquilo se transformou num escândalo, porque alguém viu, chamou ao outro, e que chamou o familiar, que chamou o vizinho. Daqui a pouco começou a se aglomerar certa multidão para saber o que aquele cara louco, aparentemente, né, perturbado, estava fazendo, carregando o cadáver da sua avó sobre seus ombros e dançando com ele
na frente daquele parque residencial. Então o que eles fizeram? Depois de aquele vucu-vucu, aquela briga, aquela luta, conseguiram pegar o sujeito e amarrá-lo a um poste. E então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, viu aquele alvoroço, o que foi? Deixa disso, cadê quem é o culpado? Não, ele estava dançando com o cadáver dessa senhora aqui, parece, ele diz que é a avó dele que morreu, ele foi lá, desenterrou e está aqui. A polícia começou a investigar aquele fato curioso, né? E até que chegou à constatação do motivo pelo qual o abençoado de 32 anos havia desenterrado o cadáver de sua avó e levado àquele lugar ali. É que em frente havia uma unidade de saúde, um hospital, e ele disse para os policiais que a intenção dele era levar o corpo da sua avó até aquela unidade de saúde, porque ali ele tinha a intenção de doar para ela os seus órgãos para que ela continuasse viva. Essa foi a reportagem que saiu dia 30 de junho de 2020 e encontrando isso, eu fiquei curioso. E aí Deus, como sempre, está me mostrando as suas, como é que eu falo mesmo, né? As suas comparações, analogias, né? E imediatamente ativou a mente de Cristo em mim e eu comecei, a pensar e a conversar com Deus e cheguei aqui a umas constatações que eu queria nessa ministração preciosa de hoje divagar contigo. Primeira constatação, apesar daquela loucura que, né, você vê que é uma coisa inusual, ele gostava muito da vovó Maria Januário, né? E ele não queria ou não aceitava que ela estivesse naquela condição de morte. Por quê? Que depois investigando eu fui ver. Primeiro ele dependia dela. Em que sentido? Ele morava com ela. Ora, e se eles habitavam juntos, em certo ponto, né, ela cuidava dele, ela dava a ele algum tipo de autonomia, ela permitia que ele tivesse certo tipo de conforto, por exemplo, talvez ela cozinhasse para ele, talvez ela cuidasse das suas roupas, talvez ela atendesse ele nas coisas que ele gostava, não sei, e ao vê-la nesse estado de morte, ele entrou em certo desespero, né, porque ele chegou à conclusão que não podia viver sem ela. Impossível viver sem ela. Por isso, ele não podia admitir aquela situação de que ela estivesse morta, porque agora é como se ele estivesse sem chão. E agora, como é que eu vou fazer para viver aqui? Se eu dependia dela, se eu morava com ela, se ela me ajudava, se através dela eu tinha certos acessos, né? Então, ele também não suportava saber que estava sozinho. Por isso ele cometeu aquele ato ali, que, claro, temos que convir que ele saiu um pouco do senso, né? Então, com ela morta, ele começou a se comportar de forma insana, como essa que eu acabei de dizer, como se ela pudesse voltar a viver. Imagina, levar o cadáver da avó para um hospital para ali doar os seus órgãos, que fizessem transplante e que através disso ela voltasse a viver. Isso é muito insano, né? Ele queria mudar então uma situação que é imutável. Isso não tem como mudar. Ela estava morta e morta iria permanecer dessa maneira. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o tempo vai passando, aí o caso era tão grave, foi ficando paulatinamente tão grave, que o seu comportamento daquele rapaz anormal, comportamento totalmente anormal, foi sendo incorporado e pouco a pouco foi sendo aceito como algo normal. Todo mundo começou a compreender o porquê que ele estava fazendo aquilo daquela maneira. E a isso, a todo esse contexto aí de analogia que hoje eu chamei de dançando com um morto. Em Romanos capítulo 8, verso 10, a Escritura da graça de Deus diz uma expressão
que eu quero comparar com essa analogia, com a tua vida, com aquele rapaz e até com a minha mesmo. Abre aspas. Se Jesus Cristo está em você, se está em você, tem uma condicional. Se Jesus Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, com E minúsculo, vive por causa da justiça. Fecha aspas. Então aqui temos que chegar a conclusões para analisar se de repente nós também não estamos dançando com o morto, querendo dar vida e consertar algo que não tem conserto. Tudo que era conhecido como pecado, tudo aquilo que era conhecido como pecado foi restringido, direcionado, colocado, limitado, aonde? Ao corpo carnal. Isso está, para você anotar aí, em Romanos capítulo 8, verso 3. Tudo de ruim, tudo que era diabo, com D minúsculo, né? Gênero, carne, diabolos, vontade de errar, foi empacotado no corpo de carne. Então essa escritura aqui de Romanos 8:10, o apóstolo da graça diz que por causa disso o corpo está morto. Então, agora, o espírito vive por causa da justiça. Se você puser atenção, o espírito com E minúsculo não está falando de Jesus Cristo, está falando do comportamento, está falando das atitudes, está falando do teu procedimento. Ou seja, quando o pecado foi imputado ao corpo, o matou. Ponto. Igual a vovozinha do rapaz lá. Igualzinho, matou. Morreu. Agora, o que vive no teu corpo, o que vive no teu corpo aí, né? No corpo? É o espírito com E minúsculo, é o teu proceder, a tua forma de agir, né? Por causa da justificação. Então isso vive aí em você. Agora, nesse aspecto, se você está compreendendo aqui essa interessante ministração de hoje, todos nós estamos bailando com um morto, porque esse corpo não vai voltar a viver. Por quê? Porque tudo de ruim que nele foi colocado vai permanecer nele até o último dia dele. Você me entende? Bom, então você chega à conclusão, Pedro Kelly, então eu moro com um morto. Exatamente, você mora com um cadáver que não vai ressuscitar, que vai voltar para o pó, né? Agora, como aquele rapaz dependia da vovó dele, que morreu, da morta, né? Nós até certo ponto também dependemos desse morto, sim ou não? Sim, Pedro Kelly. Por quê? Porque se eu não estiver vestido por um corpo de carne, eu não posso me manifestar aqui na terra, porque eu sou um espírito. Preciso do meu corpo de carne para poder desempenhar tudo aquilo da vontade de Deus para mim, para que eu desempenhasse aqui nessa terra. Eu, Pedro Kelly, por exemplo, sou um espírito. Eu não sou essa aparência é o meu corpo morto por causa do pecado também, igualzinho o teu. Agora, se não fosse esse corpo morto, eu não teria essa aparência para que pudesse entrar por essa câmera e você me ver e ouvir o que eu estou falando aí do outro lado. Então, até certo ponto, a gente depende desse corpo morto, como aquele jovem da nossa analogia que dependia da vozinha dele que morreu, né? Então, também podemos chegar à conclusão que aqui nessa dimensão onde nós estamos, nós não podemos viver sem esse corpo, apesar dele estar morto por causa do pecado. Pois muito bem. Por isso, às vezes todos nós nos comportamos como se esse corpo estivesse vivo, assim como aquele rapaz da história. Eu achei isso tremendo, porque eu vi vários momentos em que nós nos comportamos, analogicamente falando, claro, igual àquele rapaz que, se você ficar só naquele começo da história, você vai dizer, esse cara tá louco, você vai rir, você vai achar absurdo, ridículo, tudo isso aí, é verdade. Mas eu quero dizer para você
que muitas vezes nós agimos igualzinho aquele rapaz lá. E nem nos damos conta. Por quê? Porque nos comportamos muitas vezes como se esse corpo que está morto por causa do pecado não estivesse morto. Principalmente nas questões espirituais. Ai. Aqui eu anotei uma observação durante as minhas pesquisas, né, nesse tema aqui de hoje. Na maioria das vezes, pense comigo, faça aí, eu sei que você está aí ouvindo com teu familiar, mas a palavra é para cada um. Então faça uma análise com o quarto, o ambiente que está agora na tua mente aí. Na maioria das vezes, você entregou as rédeas da tua vida ao teu corpo de carne e ele falhou contigo. Sim ou não? Claro, na maioria das vezes você entregou isso, você deixou correr frouxo, você deixou a coisa girar, você deixou a coisa agir dessa maneira, né? Assim, agindo e assim acontecendo, você entregou e soltou as rédeas da tua vida a um corpo morto. Por quê? Porque nesse momento você talvez tenha se esquecido que esse corpo estava morto, ou talvez até você jamais tenha sabido dessa informação como agora você sabe. E aí você cometeu o erro de deixar o teu corpo dirigir a tua vida. E ele, quando você entregou as rédeas da tua vida a ele falhou com você. E essas falhas, elas trouxeram consequências, elas produziram consequências, elas produziram uma pulsão delas, e muitas dessas consequências você carrega até hoje, verdade? Eu queria que você assistisse o nosso tema há uns domingos atrás, chamado Feridas Tapadas Não Cicatrizam, um dos temas mais importantes para o crescimento de alguém. Ali você vai encontrar muita informação útil para te fazer reinar em vida sobre estas consequências que foram causadas por essas falhas da tua carne, quando você inadvertidamente soltou as rédeas das decisões de sua vida para que o teu corpo de carne então dirigisse. E quando ele falhou contigo e fracassou no matrimônio, e fracassou na empresa, e fracassou nas finanças, e fracassou na educação familiar, e fracassou na relação do teu casamento, na relação de amizade, fracassou na escola, fracassou naquele concurso, fracassou naquele projeto que você passou tantos anos na tua vida tentando admitir que aquilo tudo ia funcionar, ia dar certo, e na hora H você deu uma bobeada e a tua carne te colocou uma armadilha e você então teve ali um fracasso. Isso te marcou, sim ou não? Isso gerou em você uma dor, isso gerou uma tristeza, isso gerou uma mágoa. Tanta gente que tem por aí que tem mágoa. Mágoa com o vizinho, mágoa com o parente. Eu não posso ver esse parente, não, meu cunhado isso, a minha sogra, não sei quem. Por que isso? Porque em algum momento no passado dessa pessoa houve falhas causadas pela interferência, né, nas atitudes e decisões de um corpo que deveria permanecer no lugar dele, morto, cadáver, gelado, frio e calado. Mas, como às vezes nós bobeamos, cometemos falhas, né? Afrouxamos, deixamos a coisa correr, por qualquer motivo que seja, não vem ao caso aqui. Então, quando a gente faz isso, o nosso corpo morto toma a frente, e tomando a frente, ele vai colocar a gente em dificuldade. Então, muita gente traz até hoje essas dores, repito, mágoas, tristezas, decepções, e isso marcou tanto a vida de alguém,
marcou tanto talvez a tua vida, você que está me assistindo, marcou tanto a vida daquela pessoa, né? As emoções, esses sentimentos, até hoje essa pessoa tem isso aí carregando. Eu canso de conversar, não canso, peraí. Eu converso com muitas pessoas e eu noto e constato que a grande maioria das pessoas tem dificuldades grandes em determinadas situações. Alguns dificuldades com a área de família, outros com dificuldade na área financeira material, outros com dificuldade com seus filhos, outros com dificuldades com relação a vícios, outros com dificuldades com relação às suas, os seus sentimentos, suas emoções, suas lembranças. E percebo também que tudo isso tem um fundo comum. O fundo comum é a interferência do corpo que está morto por causa do pecado na vida dessa pessoa. Você me entende? Então, abençoados, isso marca, de certa maneira, você está agindo, ou a pessoa, está agindo, ou nós, nesses momentos que vos falei há pouco, estamos agindo como aquele rapaz lá da vovó, dando atenção ao morto como se ele ainda estivesse vivo. E aí está o erro. Eu quero te dar um exemplo simples. Vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você conheça um colega, uma colega, e essa colega morreu. Morreu. E essa colega, de repente, morava com você e morreu. Ok. E essa colega tinha um cartão de crédito, ou mais de um. Ok. E essa colega estava devendo ao cartão de crédito. Ok, colega tinha cartão de crédito, estava devendo ao cartão de crédito, mas morreu. Aí, depois que ela morreu, aparece lá na tua caixa de correspondência, ou no e-mail, onde seja, uma fatura de cartão de crédito daquela tua colega que morreu, cobrando a dívida do cartão de crédito daquela fatura, daquela colega que morreu. O que você faria? A pergunta é essa. O que você faria com essa fatura que veio cobrando uma dívida da colega que morreu para o cartão de crédito? Eu jogo fora, eu desprezo. Por quê? Porque morto, nesse caso, não paga dívida. Sim? Então, quando o apóstolo Paulo disse assim, olha, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Bem, você imagina que uma pessoa morreu e está lá o velório daquela pessoa naquela capela, fazendo aquela coisa toda que as pessoas costumam fazer por aí, para se despedir, dizem, Respeitamos, entendemos isso também. E aí chega lá um agiota, chegou o agiota e fala assim, eu vim cobrar dívida aqui do senhor fulano. Não, mas o senhor fulano morreu. Então aquele cobrador tem que ir embora, por quê? Porque morto não paga dívida. Em Romanos capítulo 6, diz que em relação ao pecado nós estamos mortos. Por quê? Porque o corpo está morto por causa do pecado. Mas a outra escritura seguinte, o verso 11, Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim, e começa também com uma condicional. Se, da mesma maneira que o verso 10 começa com uma condicional, se, o verso 11 também diz assim, se o Espírito de Deus mora em você, agora note que o Espírito é com E maiúsculo, ou seja, está falando de Cristo, que mora em você. Se o Espírito de Cristo mora em você, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus, também vivificará vossos corpos mortais, através de seu Espírito que mora em vocês. Fecha aspas. Espírito novamente com E maiúsculo, entendeu? O que significa isso? Vou dizer para você. A única maneira de você se relacionar com o corpo, hoje, já que ele está morto por causa do pecado, é de procurar usá-lo para o teu bem. Porque diz que vivificará os vossos corpos mortais. Não está falando de ressurreição, de levantar da cova, não está falando de salvação espiritual, está falando de dia a dia. Significa que você tem oportunidade de usar o teu corpo para o teu bem.
Sim ou não? Tem, claro. Agora, a única maneira de você usar o teu corpo a teu favor é se convencendo dessa verdade aqui que eu estou te dizendo. Primeiro, o Espírito de Deus mora aqui, na mente de Cristo. Aliás, a mente de Cristo é o Espírito de Deus em mim. Mas a casa onde ela habita, a mente de Cristo, essa casa é muito ruim. O apóstolo Paulo chama em vaso de barro. Ele chama de vaso de barro. Ou seja, quer dizer que Deus e eu somos um só no Espírito, mas a casa está caindo aos pedaços. A casa é ruim, porque o corpo está morto por causa do pecado. Então, alguém pode dizer assim, puxa vida, graças a Deus que eu já sei disso. Você está dizendo, eu não sabia disso, mas agora eu estou sabendo. Graças a Deus é esse ministério que está me ensinando. Mas eu quero te convidar a dar um passo mais excelente. Por quê? Porque somente saber isso não basta. Somente saber essa verdade não te coloca reinando em vida. Somente o fato de você saber que você tem a mente de Cristo, porque Cristo mora em você, e que a tua carne é ruim, entendi. Somente isso não basta. Somente isto não funciona. Saber isto só não funciona, de jeito nenhum. É necessário trabalhar contra as suas vontades. Lembra que o apóstolo Paulo disse, olha, a vontade da carne, ela é contra a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é contra a vontade da carne. Então, quando você entrega as rédeas das tuas decisões à vontade da carne, puxa, já está dito o que vai dar. Isso não vai funcionar bem. Por quê? Porque esta vontade da carne é contra a vontade do Espírito de Deus. Então, o que pode dar? Poxa, vai dar, vai desaguar em uma desgraça, vai desaguar em uma facada em alguém, vai desaguar em um xingamento, vai desaguar em um divórcio, vai desaguar em um desemprego, vai desaguar em uma pobreza, vai desaguar em uma escassez, vai desaguar em uma porção de coisas que pode desaguar. Quando você entrega é necessário lutar contra a vontade do teu corpo de carne. Então, se você não fizer isso, se eu não fizer isso, e às vezes eu falho, às vezes eu não consigo fazer, esse é o grande detalhe aqui, né? Se a gente não lutar contra isso aí, se corre o risco de sucumbir às paixões da carne. Sim ou não? Claro, há um vício de cigarro, há um vício do álcool, há um vício de jogo, de azar, e você acaba gastando até aquilo que não tem. Há um vício de comprar aquilo que não se precisa e nem se pode pagar às vezes, verdade? Há um vício de sexo, há um vício... Tanta coisa por aí que a gente pode se viciar, né, não? Agora, note bem, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas toda inclinação da carne, ela parece prazerosa à carne, sim ou não é verdade? Não é? Vai dizer que o cara que está viciado numa determinada coisa, quando ele está praticando aquele vício, né, ele não sente um prazer carnal. Claro que sente, porque apesar do corpo estar morto por causa do pecado, mas você está entendendo o sentido dessa morte, né, e dessa vida? Ele está posto para não deixar você fazer 100% aquilo que é correto. Não estou dizendo que você vai acertar sempre, nem eu. Quando eu cometer um erro, por favor, tenha paciência comigo, porque eu sou feito na carne do mesmo material que você é. Você pode falhar? Pode, né? Eu também posso. Você tem capacidade para cometer erros? Tem, né? Eu também tenho. Você às vezes comete erros? Comete, né? Eu também cometo. Porque aqui todos estamos no mesmo barco. Então o assunto com essa ministração é fazer você aceitar que a vovó morreu. Ela não tem jeito, não tente consertar aquilo que não tem conserto.
Eu não estou dizendo para você consertar o teu corpo, que você não vai conseguir, né? O que eu estou dizendo é para você tampouco se entregar às suas paixões, porque senão você vai sucumbir. E eu, como ministro competente dessa palavra, eu tenho que te dizer essa verdade. Se você se deixar levar, você vai se entregar à vontade de um morto. Ele vai te levar para o mesmo cemitério que ele está, abençoado. Porque o prazer da carne é te fazer tropeçar. O prazer da carne é fazer você falhar. O prazer da carne é fazer você chorar, se magoar, se entristecer, fracassar, desanimar, sucumbir. Esse é o prazer da carne, porque ela representa quem? Lúcifer, que não existe mais em pessoa, mas está representado na tua carne. Agora, tem uma outra coisa que se você não lidar bem, ou procurar lidar bem com isso, tudo aqui, a tua carne, além de te fazer sucumbir às suas paixões, além dela forçar você a se entregar à vontade dela, né? Ela pode fazer até você se acostumar a viver assim, que é o pior de tudo. Com a desculpa de que carne não tem jeito, então se carne não tem jeito, perdido por um, perdido por mil. Não me conheçam segundo a carne, porque a carne de ninguém presta. Então eu vou cair na pista e tal. Então a tua carne tem a capacidade de fazer você achar alguma normalidade nesta decisão. E essa decisão não é normal. Porque em você não habita só carne. O que diz Gálatas 5,17? Habita como se fosse dois seres. A vontade de um ser é contra a vontade do outro. São opostos entre si. Então, quando a tua carne se levantar, quem é que tem que se levantar? Tem que se entregar a ela? Não, tem que levantar o espírito para combater. Porque a vontade de um é contra a vontade do outro. Não é assim que a tua carne faz? Quando o espírito se levanta para fazer o que é bom e agradável, a tua carne se levanta para não deixar. Então agora quando a tua carne se levantar, você vai ficar quieto? Não, né? Essa é a ideia, porque senão você não vai reinar em vida. Você vai viver em morte. Por quê? Porque se o corpo está morto por causa do pecado e você se entrega às paixões da carne, você está vivendo em morte. Por quê? Porque tem um morto dirigindo tua vida. Podemos comparar mais ou menos assim. Está me entendendo? Então isso é muito sério que a gente está dizendo, porque eu não estou aqui acusando a pessoa que erra. Eu já disse que eu também cometo. E muito. Mas eu tenho que ficar brigando sempre contra a minha carne. Essa é a ideia, esse é o chamado. Para eu poder reinar sobre aquilo. O que é reinar sobre? Reinar em vida. É que você tenha qualquer situação por aqui e você esteja superior a ela. Mas superior a ela em tuas decisões, em tuas atitudes, no domínio, no controle. Você não pode se deixar dominar por um copo d'água, né, abençoado? Uma fumaça de um cigarro, um gosto de álcool, qualquer coisa que seja, é muito pequeno para dominar a tua vida. Pense nisso. Você é muito mais do que isso. E se você cometer qualquer uma dessas coisas, você não vai perder a salvação espiritual, porque isso está predestinado. Agora, o que não está predestinado é você perder o fígado, perder o pulmão, perder a vida, perder antes do tempo, né, aquela correção. Isso não, isso aí é a gente que está plantando. E aquilo que o homem planta, é aquilo que o homem colhe. É justo. Pô, mas isso aí é duro. É. Mas a graça é assim? É. Aqui só tem uma coisa que é de graça, é a salvação espiritual. O resto depende, requer esforço da nossa parte. Entendeu? Eu tenho que me esforçar contra os desejos da minha carne? Tenho. Tenho garantia de vencê-los e dominá-los? Não. Mas então para que isso tudo? Bom, isso tudo é para me consolar, porque como eu vou cometer muitos erros e falhas durante esse trajeto, né? O Evangelho é o bálsamo que cura essas feridas, que me consola, que me conforta e que me edifica.
Porque se não fosse o Evangelho, como é que eu iria colocar para fora e ficar curado dessas mágoas e dessas feridas que até então ficaram tapadas? Ferida tapada não cicatriza, abençoado. Mas o conhecimento da graça me possibilita falar tudo isso sem sentir vergonha de nada nem ninguém. Por quê? Porque eu estou convencido de que todos passamos pelas mesmas paixões. Quer dizer, então, que eu não tenho dificuldade em falar e aceitar que eu também cometo esses erros, e dessa forma, essas emoções jamais me chantagearão. Porque tem pessoas que têm determinados tipos de falhas e que ficam terrivelmente sofridas, e em dificuldades, porque são chantageadas por essas emoções. Quando elas chegam a saber disto que nós estamos falando aqui, que vivemos em um mundo comum, de que todos viemos do mesmo barro adâmico caído, né? Então a pessoa, quer dizer que eu tenho um instrumento que me aceita e me cura e me acaricia? Exatamente, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu, me enviou para pregar as boas novas, para libertar os cativos, aonde? Da religião e desses medos, que é o que domina, é o medo, né? A vendar aquele que está com a pata quebrada, a consolar os que estão tristes de coração, com essa palavra. Por isso é que a pastora Céia me chama de enviado de Deus. Apóstolo significa um enviado para ela. E eu sei que também para muitos de vocês, eu, em espírito, sou um enviado de Deus para trazer para você algo que você não vai ouvir em qualquer esquina. Né? Isso é bom e isso é ruim. Mas a graça cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Isso eu creio. Então, há pessoas que se acostumam em deixar o laço da carne lhes enforcar e se entregam os pontos, sabe? Entregam os pontos só por saber que sua carne não pode mudar. Aí ela entra naquela preguiça, deixa para amanhã, procrastina, certo? Deixa, não, amanhã eu resolvo isso, amanhã, e vai se entregando. Então, uma coisa, preste atenção, para a gente terminar. Uma coisa é cometer uma falha. Certo? Bom, outra coisa diferente é fazer disso uma constância ou fazer disso uma prática. Então, cometer uma falha, isso é de vez em quando, ok. Agora, praticar a falha, colocar ela em prática, isso quer dizer que é de segunda a segunda. Aí nós já estamos falando de coisas com intensidades diferentes. Então, quando eu cometo uma falha, eu vou sofrer consequências dessa falha que eu plantei. Você também, certo? Ok, está entendido. Mas como é cometer, quer dizer de vez em quando, a grande maioria das vezes, essas consequências, elas cessarão, terminarão, vai ter o tempo de terminar, eu vou colher a consequência dessa falha, mas vai ter o tempo de terminar e depois, né? Até eu cometer outra. Agora, aquele que pratica o erro, que pratica a falha, que é costumeiro praticar isso, ele está sempre colhendo coisas ruins. Por quê? Porque ele pratica o erro. Você entende? Por exemplo, se eu de repente excedi o limite do meu corpo tomando uma bebida alcoólica qualquer. Poxa, você sabe quais são as consequências que virão aí, né? Ok. Agora, se eu, porventura, venho a colocar em prática um vício do alcoolismo, essa consequência vai ser dioturna, de segunda a segunda. Eu não vou ter espaço. Então, com o passar do tempo, a deterioração do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo morto, que é o templo do Espírito Santo, esse corpo, a deterioração dele, com a prática do erro, ela vai aumentando. Entendeu? Mas isso é tudo. Cada um vai decidir. Isso é você que decide. É aí que eu digo que se refere à salvação diária.
Porque em espírito você está garantido. Agora, diariamente, é você que resolve. Se de vez em quando eu deixei de semear, bom, de vez em quando eu vou não colher. Por quê? Porque eu não semeei. Mas isso não é uma prática, eu cometi um erro, uma falha e não semeei. Ok, então vai ter um momento que eu não vou colher. Isso virá uma certa escassez aparente aí. Por quê? Porque Deus da semente é quem semeia. Se eu não semeei, então eu vou colher essa consequência de não vai haver semente para mim e eu não posso reclamar. Eu não semeei, pô. Agora, se eu pratico a falha de nunca semear, porque eu não concordo, porque isso está errado, porque semear não é da graça, tem até uns abençoados aí, que eu não quero chamar de ridículos, porque ficaria feio chamar essas pessoas de ridículas, que ensinam que isso está errado, e não é. O apóstolo Paulo fala várias vezes sobre semear. Mas aí alguém pratica que nunca semeia, então essa pessoa nunca recebe semente. Entendeu? E é injusto? Não, porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ou seja, também está dizendo que aquilo que o homem não plantar, ele não vai colher. Entendeu? Então, às vezes tem pessoas que muito de vez em quando, né, conversam comigo e dizem, eu estou passando uma situação difícil, A, B, C, D, e eu vou tratando com todo carinho, com todo respeito, mas eu faço a pergunta que tem que ser feita. E às vezes eu noto que tem pessoas que conversam comigo algumas vezes e depois não mais. Por quê? Porque talvez eu diga aquilo que elas não suportam ouvir, que é a verdade. O que eu digo? Eu digo assim: você semeia? Ah, não, porque eu ganho muito pouco. Então, quando eu conseguir um emprego aí melhor, que eu tiver uma renda maior, aí eu vou semear. Essa pessoa jamais vai chegar num emprego de renda maior. Por quê? Porque a promessa que está escrita é... Qual é a promessa que está escrita? Aquele que é fiel no pouco será elevado. Será colocado sobre o muito. Sim ou não? Então, sobre cometer e praticar, é isso que eu queria dizer. Então, se você sabe que a sua carne não serve, que a sua carne não presta, vamos dizer assim, quando você for conversar com ela, vá armado. Porque senão ela vai te dominar. Lembre-se, você está vivendo, dançando, convivendo, bailando com um morto. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se Cristo está em você, esse mesmo Espírito de ressurreição de Cristo Jesus vivificará vossos corpos durante esse trajeto aqui na Terra. Tá bom, abençoado? Então, muito agradecido a você que me acompanhou até aqui no dia de hoje. Espero que você ponha esta palavra a correr para alcançar cada vez mais vidas por aí. Mas eu não quero terminar sem antes agradecer a todos vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like aqui embaixo, uma vez, clique aí. E muito agradecido a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Agora vai aparecer na tua tela os nossos códigos Pix para você enviar a tua semente. Agora é hora de semear. Você já ouviu a palavra? Essa era a palavra para hoje. Espero que você esteja bem alimentado aí no teu entendimento e no teu conhecimento. Agora é justo que você semeie. Por que eu falo assim? Porque o apóstolo Paulo registrou aqui um determinado propósito muito bonito e muito questionador também. Ele disse assim: se eu semeio a vocês o espiritual, ou seja, a informação, o conhecimento, o entendimento, será que é muito colher de vocês o material? O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Corinto, que era uma igreja, a única das suas congregações que ele chamou de meninos na fé, né? de débeis na fé, de pessoas que ele não podia falar como se deveria, porque eles não suportavam. Era uma congregação
onde havia muito entendimento pequeno, sabe? Então o apóstolo Paulo teve até que trabalhar, imagina, fazer tendas, que não era nada demais para ele, para não me tornar pesado a vocês. Então eu resolvi fazer esse trabalho. Por quê? Porque vocês não têm a maturidade suficiente para compreender que o que eu falo é tão grande, tão importante, que é mais importante do que um político, e muitas vezes você doa para um político, para um clube, para qualquer coisa que não está manifestando na tua vida o benefício que o ministério está manifestando para você. Era isso que ele estava dizendo ali. Em outro lugar, ele agradece a uma igreja mais madura, aos filipenses. Ele diz: eu agradeço a vocês porque vocês sempre me apoiaram desde o princípio do Evangelho e que mandaram para as minhas necessidades mais de uma vez. E eu recebi agora, nessa viagem, através das mãos do abençoado Epafrodito, como um aroma suave, o envio da semente que vocês mandaram para cá. Então, com isso, Paulo mandava Tito pegar um camelo e fazer uma viagem lá para tal lugar. Paulo mandava Timóteo pagar a passagem do navio e ir ministrar em tal parte. Paulo enviava outro aqui, Apolo para lá e não sei quem. Por quê? Porque ele dirigia o ministério de acordo com aquilo que chegava em suas mãos. Porque a gasolina para que a palavra correr é a tua semente. A gasolina para que a palavra corra é a tua semente. Bom, vou ficar por aqui. Terça-feira, 20h30, quinta-feira, 20h30, estaremos contigo ao vivo com mais um interessante tema. Declaro que você tenha a melhor semana. Estamos em setembro, este é o primeiro domingo só. Declaro você colhendo em abundância tudo que você tem plantado até aqui. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove a tua mente e transforme a tua vida. Tchau. Abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.